era coordenador de uma fábrica de software, aí houve uma crise, foi mandado embora, dali em diante eu resolvi empreender. Vou abrir uma empresa para mim. A sementinha plantada lá atrás, finalmente resolveu virar um CNPJ. Aí comecei a fazer minha pós, comecei tocando minha empresa junto com um grupo de desenvolvedores. E curioso que eu comecei a empresa, nosso faturamento anual foi de 5 mil reais para um ano todo, é muito pouco. Mas no finalzinho, lá em 2018, quando eu fui saindo dessa empresa, eu deixei um faturamento de 200 mil. Você criou a empresa? Eu, mais um grupo de amigos. Tá, que no primeiro ano foram 5 mil reais. Em 3 anos saiu para quase 200. Olá, pessoal. Vamos nesse papo entre nós conversar com um ex-aluno do IFE, o empreendedor, o Frederico Fiuza, que desenvolveu junto com o Guilherme um aplicativo chamado PedilPharma, na nossa incubadora Tec Campus, e com tecnologia toda ela desenvolvida em nossa cidade, mas que agora já está indo para outros lugares do Brasil. Fiuza, um prazer ter você aqui. Tive a oportunidade de ser seu professor. Espero que eu tenha ajudado muito, né, do seu desenvolvimento. E é muito legal, né, porque PedilPharma é um aplicativo que é um dos orgulhos, né, que a gente tem da Tec Campus, que é essa incubadora das universidades aqui da nossa cidade, e que transforma ideias em produtos que vão servir para as pessoas. Sim. Mas antes da gente falar aí do PedilPharma e também de algumas outras ações que vocês fazem, Fiuza, me conta um pouquinho da sua história aqui no IFE, quais cursos que você fez, o que você, nesse tempo de estudante, o que você desenvolveu, o que você aprendeu, o que destacou muito na sua formação, enfim, fala um pouquinho da sua trajetória no IFE. Primeiro, Jeff, prazer estar aqui, tá? É muito bom conversar sobre aquilo que a gente tem paixão, né? Que é empreender, sobre crescer, e sobre o IFE também, né? Que para mim é a minha casa lá, né? Afinal de contas, fiz minha graduação, meu pós e meu mestrado lá. Meu primeiro contato com empreendedorismo, inclusive, foi uma aula de graduação. Professor Roberto, esqueci o sobrenome dele. Roberto Moraes? Roberto Moraes me deu aula de Foi empreendedorismo. diretor da nossa escola. E eu me lembro que foi a primeira vez que eu tive contato com um plano de negócio, como se fosse uma sementinha do empreendedorismo sendo plantada ali. Vi que era um plano de negócio, vi como era a viabilidade. Fiz minha graduação lá, fiz minha pós recentemente, agora meu mestrado também. E vi que era possível, né, transformar ali ideias realmente em negócios. Desde a minha época de graduação, eu já começava a fazer os famosos freelas, né? Os famosos serviços por fora, com aquela sementinha do empreendedorismo plantada ali. Que legal. Você sabe, Fiuza, que uma vez eu li um artigo falando sobre a Universidade de Harvard, e uma das coisas que eles colocaram lá é que eles sempre tentam colocar para os estudantes, logo no primeiro ano, nos cursos, a questão de como transformar as ideias que eles trazem em alguma coisa relevante para a sociedade. Então, essa sementinha, né, que você disse que foi colocada em você, né, isso é uma ação muito importante, né, para despertar no estudante essa ideia: eu posso fazer a diferença, eu posso contribuir com o meu talento para alguma coisa que vai ser útil para alguém. Né? Se você já começa na graduação ou no técnico, já com esse feeling, como você disse, né, no nosso curso de informática, era o nosso curso tecnólogo, né? Foi o tecnólogo em sistemas de informação, em análise de sistemas. Né? Foi tecnólogo em informática, depois mudou o nome para análise e desenvolvimento de sistemas. Né? E a especialização foi qual? Foi em sistemas da informação, na pós, e SAEG, sistemas aplicados em engenharia. Isso, mestrado. Esse é um grande programa. Demais. Mas, então, Fiuza, você teve, então, aí você foi instigado aí pela questão do empreendedorismo, né, de como colocar as suas ideias para alguma coisa útil para a sociedade. E aí, como é que surgiu
a sua relação aí do desenvolvimento do PedilPharma? Como é que esse aplicativo ele aconteceu? Porque ele está fazendo um grande sucesso, né? Conta um pouquinho como é que foram os primórdios, né, da história do PedilPharma. Quando eu estava fazendo a minha pós no IF... O mestrado ou o Lato Sensu? Pós, Lato Sensu. Lato Sensu. Esse foi em 2016. Era coordenador de uma fábrica de software, aí houve uma crise, foi mandado embora, dali em diante eu resolvi empreender. Vou abrir uma empresa para mim. A sementinha plantada lá atrás, finalmente resolveu virar um CNPJ. Aí comecei a fazer minha pós, comecei tocando minha empresa junto com um grupo de desenvolvedores. E curioso que eu comecei a empresa, nosso faturamento anual foi de 5 mil reais para um ano todo. É muito pouco. Mas no finalzinho, lá em 2018, quando eu fui saindo dessa empresa, eu deixei um faturamento de 200 mil. Você criou a empresa? Eu, mais um grupo de amigos. Tá, que no primeiro ano foram 5 mil reais. Em 3 anos saiu para quase 200. Que legal. Trabalhou desenvolvendo software. Software para campus todinho. Não só para campus, mas para fora também. Que legal. E eu saí nesse percurso. Eu fiz minha pós e ia começar o mestrado. Só que o mestrado puxava um pouco mais. Entendi. Então, poxa, agora eu vou me dedicar ao mestrado. Desfiz sociedade, permaneci amigo, fui me dedicar ao mestrado. No mestrado, o Guilherme me procurou. E ele vem contando a história dele, da avó dele, que ele via... A avó dele estava na mesa do café da tarde e tal, e comemorou que ela pôde comprar um pão extra, um presunto, um queijo, uma proteína para botar na mesa, porque ela tinha economizado coisa de 10 reais no remédio. E ele veio contar essa história para mim. Poxa, Fred, minha avó fez isso e tal, eu estava pensando em fazer um aplicativo assim, e eu já estava com uma ideia de realmente achar porque quando eu trabalhava com a minha empresa, eu fazia muito modelo de serviço, né? Fazia, entregava, recebia. Eu falei, poxa, eu preciso ser sócio de alguma coisa perene. E aí ele veio com a ideia, ele tinha o que eu não tinha, que era a parte comercial, muito bom comunicativo, muito bom com marketing, mas ele não tinha a parte técnica, que é a parte que eu tinha. Porque o mestrado, o SAEG, é sistemas aplicados a engenharia e gestão, né? Então não precisa ser um especialista em software para poder fazer esse mestrado, né? Então você da área de tecnologia, ele com feeling da administração, a formação dele é administração? Não, ele é engenheiro de processo. Engenheiro de produção? Engenheiro de produção. Uma das coisas que me incentivou muito ao CEG era o mestrado profissional. Sim. E tinha uma parte que eu queria aperfeiçoar, que é a parte de gestão. Legal. A parte técnica eu tinha. Eu vi no mestrado do SAEG uma possibilidade de melhorar a parte de gestão. Tá bom. Aí nesse encontro, ele conversou, de um bate-papo, de um problema real, isso então foi a semente aí para gerar um negócio e um produto. Eu me lembro que ele chegou com um orçamento, e por eu já ter experiência, por já ter tido uma empresa no mercado, eu sabia que o orçamento dele mal dava para desenvolver o sistema. E meu combinado com ele foi o seguinte: você não vai pagar um centavo no sistema. Esse orçamento que você vai ter para o sistema, você vai guardar tudo para comercial e marketing, e eu quero X% da empresa. Você falou assim? Falei com ele. Aí ele achou estranho, porque ele veio fazer aquele famoso projeto: eu te dou o dinheiro, você me entrega e segue a vida. Aí ele ficou assim... Quer dizer, ele estava te encomendando um software. Exato. Eu conversei com ele, deixei claro a minha experiência passando. Eu falei, cara, você é uma empresa de tecnologia, o que sustenta a tecnologia? Se você compra uma tecnologia e abandona o lado tecnológico, seu produto vai morrer. Porque não vai aprimorar, né? Não vai. Você deve receber a atualização do iFood até hoje, do Uber até hoje, do Facebook. Todos os aplicativos têm sempre aquelas atualizações. Lógico. E aí eu falei isso com ele. Você vai precisar de um desenvolvedor. Você tem 2 opções. A gente pode sentar e chegar no meio termo bom, ou você pode correr atrás do mercado. Quer dizer, você também tinha o interesse de ter alguma coisa mais longeva. Isso. Né? Enfim. E aí, o que é o PedilPharma? O PedilPharma, a gente costuma fazer um comparativo com o iFood, mas a gente tem uma diferença muito gritante do iFood. Quer dizer, o iFood, a gente trabalha com alimentação, com lanches, isso, comida. E o PedilPharma seria um iFood de remédio. Bem, a grosso modo, de remédio. Isso. Então conta um pouquinho pra gente. Exato. Só que a gente conseguiu inverter a lógica do pensamento. Porque no iFood, você não escolhe o lanche, você escolhe o estabelecimento. Você escolhe o lanche, você não escolhe o estabelecimento. O lanche do seu José,
às vezes é melhor do que o lanche do seu João. Então você vai comprar no cliente porque você já conhece o lanche e tudo mais. Só que a dipirona da farmácia A é exatamente a dipirona da farmácia B. Não tem diferença nenhuma. Então, enquanto no iFood você vai pelo produto em si, Pela qualidade do pela produto, qualidade, as particularidades dele. no Pediu Farma você vai pelo preço, porque o produto é idêntico. Entendi. Então, no Pediu Farma eu não te mostro o produto, eu te mostro a farmácia que tem o menor preço. De um determinado De produto. um determinado produto que vai te entregar. Entendi. Então, tem que ter entrega. Então eu tô com o aplicativo, Pediu Farma, e eu quero ali, a ideia é você ter uma lista de produtos. Você já chega ali e joga, por exemplo, eu quero um Dorflex, eu quero um dipirona, e vai botando seus remédios ali, vai jogando. Remédios, qualquer um. Qualquer um. O que tiver na farmácia, esse dia eu comprei pilha, bateria para o aparelho de medidor de glicemia da minha esposa. Entendi. Ele vai te dizendo, ó, aqui na farmácia é o valor tal, menor, aqui você vai escolhendo. Uma inovação nossa, ele monta um carrinho multi-estabelecimento. Hoje no iFood você não tem isso. Se você fizer um pedido no iFood, você tem que fazer de um estabelecimento só. Sim. Se você quiser de outro, é um outro pedido. Sim. E nós inovamos, não. É tudo um pedido só. De várias farmácias. De várias. Quer dizer, pega a minha lista, vê onde tem mais barato isso na farmácia da cidade. Isso. Mas aí eu tenho que ir lá na farmácia? Não, você faz o pedido e ele chega até você. Com o menor preço da cidade. O menor preço de barato. quem te entrega. Vou fazer só um parênteses aqui. Uma da minha tese, da minha conclusão do curso do SAEG, foi de um modelo matemático para otimizar esse carrinho. Vou dar um exemplo básico, tá? Você botou 3 farmácias, uma delas ali, o seu pedido mínimo não atende. Porque a farmácia tem isso, só entrega acima de 20. 20 reais. Um exemplo. Aí roda um modelo matemático e rearranja o carrinho otimizado para te entregar. Foi uma inovação também do Pediu Farma que a gente já... Quer dizer, então, veja, vocês desenvolveram um software e com estudo... Achamos um problema real. E a partir da sua formação, né, e da orientação aqui no IFE, vocês foram desenvolvendo novas metodologias para aprimorar o produto de vocês. Novas metodologias que não tem no mercado. Legal. A metodologia que não tem no mercado. A fórmula matemática lá que foi montada, ela não existe. Então, é uma fórmula matemática, vou dizer assim, nossa mesmo, que foi desenvolvido com os professores do SAEG, com a orientação dos professores de lá. E que agora está incorporado no Pediu Farma. Está incorporado. A gente está fazendo alguns testes para botar para rodar ainda, mas ela já está validada o conceito dela. Bom, e aí, quantas farmácias hoje aqui de Campos estão... Porque como é que faz para uma farmácia entrar? Vocês vão lá na farmácia, convidam, mostram o produto, elas entram, elas pagam alguma coisa para estar no sistema. Como é que é isso? Falo porque pode ser que aqui nós estamos falando para os nossos estudantes, nossos professores, nossos técnicos, isso é o papo entre nós, mas às vezes isso aqui vaza. Né? Quem sabe, tá na internet, né? Pode ser que tem um filho de uma pessoa que é proprietária de uma farmácia ou que trabalha numa farmácia e pode estar interessado, né? Claro. Professor, uma das coisas de empreender é aprender, né? Então, a gente aprende muito com os erros. A gente descobriu que no mercado de farmácia, a parte comercial nada substitui o famoso tete a tete, igual a gente está aqui. Então, o que a gente fez? Visitou farmácia por farmácia. Oferecemos o produto e como a gente era desconhecido no início... A desconfiança... Não, vamos fazer o seguinte, você está desconfiado, você não me paga nada. Você não me paga absolutamente nada. O que eu vender para você, eu pego uma comissão sua. Ah, qual comissão? A gente negocia, a que fica melhor para você. Ah, mas é isso, eu não vou ter risco nenhum, não. O seu risco é você vender um produto para a gente. É esse o seu risco. E aí as farmácias começaram quebrando as barreiras, começaram entrando, chegamos a ter quase 50, agora caiu um pouco para 30, mas é só botar o comercial na rua de novo, volta e passa e vai embora. Entendi. E aí você comentou comigo que teve uma farmácia que teve um problema, né? Porque ela começou a vender muito, né? E aí... Teve sim. Um problema bom, digamos assim, né? Um bom problema. Todas as pessoas estão migrando para o século XXI, né? Tá tudo digitalizando. E as farmácias estavam um pouquinho atrasadas com isso, né? E a gente entrou numa farmácia que tem um preço, uma rede de farmácia que tem um preço. E é importante saber, né? Elas estão concorrendo hoje
primeiro com farmácias virtuais, com Exato, grandes redes. exato. Então as farmácias de bairro ela também precisam desse apoio, né? Eu vou botar um parênteses aqui também, que você vai te deixar um pouquinho assustado. Eu já fui para a internet, já fiz essa pesquisa e outras pessoas fizeram, comprovaram. Tem um tempo que eu não faço. Você pesquisa no site da Droga Raia, produto que não seja de limpeza e higiene pessoal, 75% das vezes você encontra mais barato no Pediu Farma, numa farmácia de bairro. É impressionante É isso. mesmo? É. 75%? 75, 80% das vezes. Quer dizer, com Pediu Farma você consegue chegar nas farmácias de bairro com preços melhores do que as às outras vezes, farmácias. dessas grandes Das redes. grandes redes. Eu Que vou legal. falar o nome da rede, não sei se eu posso falar. Não, Droga Raia. Eu fiz esse comparativo com Droga Raia. sei. E achei nas farmácias de bairro produtos que Tinham o preço preços mais barato. melhores. O motivo a gente não sabe. Às vezes parece que tem um chamado PVC, valor máximo do consumidor. A Droga Raia trabalha com as contas dele. né? Eles têm uma lógica de E negócio. acontece às vezes que a farmácia de bairro compra um produto muito antigo, validade alta, fica lá com preço baratinho e acaba Às vendendo. vezes não atualiza, não passa Não o preço. atualiza, gira muito outras farmácias, mas a farmácia de bairro não. Então você não encontra numa grande rede, mas numa rede menor você Legal. encontra. Enfim, então o Pediu Farma está permitindo que as pessoas economizem dinheiro e que as farmácias, esses pequenos negócios de bairro, também se fortaleçam. Então, é um negócio que todo mundo ganha, né? Ganha o consumidor, ganha a farmácia e ganha a cidade, porque também os impostos ficam aqui, porque se eu comprar na internet eu posso comprar em São Paulo, eu posso comprar em outros lugares, enfim, é uma coisa que fortalece a produção da nossa região, né? Quer dizer, o comércio da nossa região, né? Eu vou dar um dado interessante, professor. Eu deixei um relatório ligado no Pediu Farma. Quando você achar um remédio e comprar, eu pegava um raio de 20 km nas redes cadastradas e fazia um comparativo do maior preço daquele remédio com o menor preço. Então, vamos supor que se eu escolhi um Dorflex por R$3. Num raio de 20 km, eu vi o valor máximo daquele produto, 5. Então, ali você economizou R$2. Deixei esse relatório ligado. Em dezembro, quando a gente estava negociando, não com o investidor, mas com uma empresa de investimento, então não era uma pessoa, era um grupo de investimento do Brasil que investe em várias startups, ele pediu essa informação e a gente tinha se esquecido de olhar, né? E fizemos um top 10 e mandamos para ele. Você tem noção mais ou menos do que o top 1 economizou no Pediu Farma? Vou chutar para você, vou dar um número exato. Em setembro de 2001, ele economizou em torno de R$4.500 com todos os pedidos que ele fez no Pediu Farma. O consumidor final. Por ele ter escolhido um Pediu Farma, hoje vamos dar um exemplo, ele escolheu um Dorflex, ele pagou R$3 nesse Dorflex. Se ele tivesse comprado na farmácia com o maior preço, ele pagava 5, economizou 2. No outro dia ele escolheu um Dipirona, pagou R$5. Se ele tivesse comprado na farmácia com o maior preço, ele pagava 10. Eu fui fazendo esse somatório ali e fiz um top 10. Que legal. Bom, aí vocês fizeram isso aqui em Campos, está funcionando há quanto tempo em Campos? Campos a gente lançou oficialmente em março de 2020, no início da pandemia. Mas aí agora vocês também estão em Curitiba. Como é que foi esse processo aí de sair de Campos para Curitiba? Houve um investidor aqui em Campos que conseguiu fazer com que a gente tirasse o Pediu Farma de um produto menorzinho e melhorar ele para lançar em Campos. E depois que nós lançamos em Campos, houve uma atração enorme, a gente via a necessidade de expansão. E aí, com os números já em mão, lançamento na pandemia, foi engraçado num dia que a gente estava em falta de álcool em gel, lembra desse período? Sim. Uma farmácia virou pra gente, compramos aqui, acho que um caminhão de álcool em gel, um negócio assim. Tem como fazer uma divulgação para ver no que dá? A gente divulgou, coisa de 1 hora, me deu mais de 100 álcool em gel na farmácia. De tanta necessidade da época. Não tinha, foi pedido e foi embora. E aí, com esses números em mãos, nós fomos ao mercado. Vamos ver se a gente capta mais dinheiro para fazer o processo girar em outras cidades, né? E nisso que a gente foi em busca de mercado, recebemos 2 ou 3 propostas. E das 2 ou 3 propostas, havia algumas mais interessantes, outras não. E a gente acabou fechando com um grupo de investimento. Não é um investidor, é um grupo especializado nisso. E o teste dele foi, eu quero fazer o processo rodando em Curitiba. E aí ele botou um dinheiro. E o dinheiro que vem, as pessoas acham, o investidor está botando dinheiro, vai para o bolso de vocês. Vai tudo para a empresa. Com aquele dinheiro, o Guilherme foi lá para Curitiba e rodou o nosso processo de implantar o Pediu Farma lá. E está funcionando em Curitiba? Está rodando lá.
E o pessoal está gostando? As notícias que a gente tem recebido é boas. Tem as dificuldades que a gente sempre passa como desenvolvedor, como empreendedor, mas está indo. Ah, que legal. Agora, Fiuza, fala um pouco assim, você, então, de um estudante, de um profissional de informática, hoje você tem uma empresa pautada num aplicativo, né? Qual o seu aprendizado aí nesse processo? Como é que você percebe o que o IFE contribuiu para você nesse processo? Quer dizer, ou melhor, o IFE, essa nossa instituição, ela tem mecanismos, ela tem ambientes, ela tem possibilidades de ajudar um estudante que tem uma ideia e quer transformar isso num produto. Você percebeu o apoio da nossa instituição? Tem mecanismos aqui? Conta um pouco para a gente sobre isso. Poxa, Jefferson, eu vou falar que foi fundamental, né? Desde da sementinha do empreendedorismo, o professor Roberto Moraes, lá na graduação, aos alunos que foram meus desenvolvedores, que ajudaram ali a crescer, a rede de contato que eu tive com a Tech Campus, quando a gente incubou o projeto lá. Que é uma incubadora, né, que dá apoio aos empreendimentos, né? Exatamente. Digamos aí que eu peguei bons atalhos por conta da instituição, porque me deu um embasamento teórico, prático, para a questão técnica, e também abriu caminhos para mim na parte de network, de contatos. E o meu, falei, mas eu ia falar, né? A inovação do modelo matemático do Purdue Pharma saiu de dentro do SAEG. Quer dizer, você estava na graduação, fez o Lato Sensu, o mestrado, porque assim, também para você ter produtos tecnológicos competitivos, porque você está competindo com o mundo, né? Você precisa de um nível de conhecimento conceitual, metodológico bastante elevado. Então, sim, a elevação de escolaridade e você ter uma instituição que ela permite que você vá verticalizando, né, o seu conhecimento, aprofundando, densificando, sim, você vai conseguindo ter produtos mais competitivos que está aí agora em Curitiba e daqui a pouco vai estar em outros espaços. Né? O que eu notei muito foi sempre a correlação IFE e mercado, porque o que eu aprendi na minha graduação se evoluiu. Quando eu fiz a pós, o IFE me muniu de informações que o mercado estava pedindo. Então casou perfeito a evolução da tecnologia, que o mercado vem melhorando, com que o IFE vem me ensinando. E quando eu cheguei no mestrado, também, coisas que estavam, design thinking, por exemplo, novidade, eu vi no meu SAEG. Coisas que o mercado está aprimorando. Que é uma metodologia de desenvolvimento, né? Exatamente, com o professor Rogério Atten. Isso. Rogério Atten. Modelos de metrificação de desenvolvimento, eu vi no minha pós. O professor Fernando me falou muito de teste na minha pós. Falou como medir crescimento, entrega de dev, tudo isso. Então, assim, o que ia evoluindo no mercado e evoluindo no IFE também. E eu tive o privilégio de pegar todos esses passos, né, e poder lançar. Você sabe que nós éramos uma escola técnica, né? Quer dizer, a nossa história é mais antiga, né? Mas mais recentemente, que as pessoas que estão nos assistindo e ouvindo talvez lembram da Escola Técnica Federal de Campos, e a gente oferecia cursos técnicos. E naquele momento nós tínhamos um nível de indústria que o técnico, ele naturalmente as universidades com as engenharias, e a gente, com o técnico, dava muita conta, enfim, da tecnologia que estava disponível. Mas década de 70, 80, 90, então começa a aumentar, o mundo do trabalho começa a ficar mais complexo, as tecnologias começam a ficar mais complexas, exigindo um grau de escolaridade maior do profissional. Então, as nossas instituições também elas foram se moldando, aí nos tornamos Cefet, e aí oferecíamos tecnólogo. O curso superior que a gente oferecia no início, quando nos tornamos Cefets, já eram os tecnólogos, depois nós começamos, então, com as licenciaturas, os bacharelados, já arrumávamos para a engenharia, construímos uma engenharia enquanto Cefet, mas, em tese, os Cefets, a priori, né, eram os cursos de tecnologia, os tecnólogos. E os institutos federais, de fato, então, eles reconhecem, né, esses avanços que os Cefets foram tendo, né, e aí ele cria um novo parâmetro,
e aí podendo ter mestrado, doutorado. Nós tínhamos 5 Cefetes que já tinham doutorado, né? Os grandes Cefetes que a gente chamava, à época, chamava de Cefetões, e nós éramos os pais dos Cefetinhos, né? Mas os institutos federais é que, de fato, eles ganham esse grande arcabouço. Aí você tem uma carreira nova para professores que dão aula do FIC, que a gente chama o doutorado. A nossa instituição, por exemplo, hoje, né, ela tem curso de formação inicial, técnico, engenharias, formação de professores, lato sensu, mestrado, e já temos o doutorado, e hoje já temos 2 pedidos de mais doutorados, né? E aí você vê, no meu tempo de estudante, né, eu fui seu professor, mas no meu tempo de estudante, nós tínhamos 5 cursos técnicos na então Escola Técnica Federal de Campos, né? Hoje, só no nosso Campo Centro, onde era a unidade Escola Técnica Federal de Campos, são quase 40 cursos, né, inclusive doutorado. Então, assim, permite ao jovem aqui da cidade, né, não precisa sair daqui para o Rio de Janeiro. Eu tive que ir para o Rio de Janeiro fazer engenharia, né, e vocês puderam ter a oportunidade de fazer aqui. Mas está né? acontecendo um fenômeno aí, já tem um tempo eu tenho visto, que o jovem tem saído daqui sim, por um motivo. Se forma no IFE e acaba indo estudar fora, trabalhar fora, crescer fora, porque forma bem formado. Tenho vários amigos que estão em Portugal, Estados Unidos. A área de informática, isso é uma outra questão, né, Fiuza? A área de informática hoje está muito demandada. Tá. Depois da... Mas antes dessa área, tá, gente? Mas o que a gente vê que agora aumentou sobremaneira, e nós tivemos um ambiente um pouco hostil à ciência e muitos talentos nossos, não necessariamente da informática, mas de várias outras áreas, começaram a receber oferta e eles perceberam que lá eles poderiam desenvolver cientificamente melhor, então o que a gente chama de fuga de cérebros, né? Espero eu que a gente consiga ter uma indústria nacional, ter um ambiente no Brasil. Abarcar essas pessoas. Exatamente, né? Porque assim, é duro, né? A gente prepara o jovem, investimento público da família, e esse jovem, é lógico, ter uma experiência, individualmente, você ter uma experiência no exterior, naturalmente ele é muito legal. Mas você perder toda uma geração de profissionais. Não, uma coisa é individualmente você fazer uma escolha, mas você quase que ter que sair do seu país porque você não encontra, às vezes, as condições mais adequadas para desenvolver o seu trabalho. Eles pagam bem mesmo. Isso foi antes desse boom. Eu me lembro que, terminando a graduação, já tinha notícia de muitos amigos, ou quando saí de Campos para o Rio, para São Paulo, e para fora. Depois para fora, cresci bastante. Agora, Fiuza, é isso. Quer dizer, as instituições, preparar tecnicamente e competentemente uma pessoa é uma parte da questão, né? Mas, assim, de você ser um profissional técnico, competência técnica, e se tornar um empreendedor, um empresário, ou alguém parte de um time, de uma cooperativa, né, que transforma o conhecimento num serviço, num produto, esse processo não é natural, não, né? Exige uma ciência muito própria. Né? Exige muita dedicação, muita coragem. Alguns dizem que empreender é coisa de gente lunática, realmente é, mas tem que valer a pena. No final das contas, a conta que você faz é essa, tem que valer a pena. E se valer a pena, calcula o risco e cai para dentro. É assim que a gente faz. É isso. E agora, vocês também, quer dizer, o Pedifarma é um sucesso, isso está funcionando, mas vocês, na pandemia, né, onde a tragédia aconteceu, né, o futuro ficou muito escuro, muita angústia, muito medo, e todos começaram, de alguma maneira, a pensar como poderia uma parte expressiva da sociedade do mundo procurando a vacina, né, soluções, e outros, como é que a gente pode ajudar nesse processo? Aqui no IFE, por exemplo, nós teve produção de máscaras, face shields, né? Fizemos uma central de impressoras 3D, muito apoio, né, dos nossos campi, a produção de álcool em gel, sabão líquido, coisas basilares, porque não tinha, né? Porque a demanda foi muito grande. Demanda mundial. Enfim, e vocês também fizeram um movimento a partir de toda a experiência que vocês têm do Pedifarma. Vocês também fizeram um movimento. O que aconteceu na época da pandemia? Eu sou muito da política no momento de guerra é hora da gente guerrear, né? E eu já tinha aquilo comigo e um sentimento, o que eu posso fazer para ajudar?
que cabe a mim contribuir um pouquinho com esse país de alguma maneira. E chegou uns médicos, amigos, comentaram dos problemas que eles tinham e tudo surge de um problema. E pandemia é o que mais tem. Problema, né? Mais tem problema. Fred, eu tenho amigos que estão saindo de combate porque tem comorbidade, os primeiros a morrer no médico, o que a gente pode fazer e tal. Sentamos com o Guilherme, pensamos já com a nossa experiência do Pediu Pharma, tudo que a gente já vem aprendendo com o Pediu Pharma, já tinha um conhecimento tecnológico para tal. Cara, vamos fazer um projeto para ajudar? Vamos embora. O projeto que surgiu, o nome do projeto era SOS Covid-19. Nossa ideia era que as pessoas que tinham suspeitas de Covid pudessem entrar ali, passar os sintomas, que na época eram considerados como suspeitos, e se de fato ela tivesse ali um risco de Covid, ela entrava numa fila e começava uma telemedicina como enfermeira, que fazia coleta de dados. É bom lembrar que isso não era comum à época. Hoje até já tem uma legislação própria, né? Ali isso foi antes da legislação, isso foi em abril de 2020. Bem no início. Eu trabalhei nessa época 16 horas por dia, 17 horas por dia, porque a gente E onde você trabalhou? Tec Campus. Na incubadora. Sozinho. No espaço. Eu, 2 corujas e uns guardas, mais nada. Eu ficava lá às vezes de 2, 3 horas da manhã. A Tec Campus, só para as pessoas saberem, é uma incubadora de empresas, onde o IFE é um dos coordenadores desse projeto, hoje está na presidência. Ela está instalada fisicamente lá na UENF, né? Então, o IFE, o ENF, o UF, EasyCenza, o CAN, Uniflu, todas as instituições, Sebrae ajuda lá também, prefeitura. Eu tinha toda a estrutura que eu precisava lá, né? Que era Wi-Fi, água, café e vontade de fazer. Era tudo que eu precisava. E aí trabalhei muito nesse período, eu e meu sócio, desenhando processo, fazendo, e a ideia era você fazia isso, entrava na fila de telemedicina com a enfermeira, ela coletava mais informação, e se realmente ali a situação fosse crítica, ela mandava para o médico. A diferença era, você não saía de casa, a enfermeira não saía de casa, e o médico que tinha comorbidade, estava fora de combate, voltava para o combate, baixando. Voltava para a atividade, poderia exercer sua atividade pra e também ajudar porque estava todo mundo precisando. Todo mundo precisando. E aí a gente fez, botou e tentamos ver para onde que a gente conseguia entregar de graça. A gente não queria ganhar dinheiro, a gente queria ajudar. Havia um custo com a questão do streaming, a pessoa só tinha que assumir isso, era o preço de custo. Olha, o preço do streaming é esse, paga isso, é baratinho, mas é para ajudar. E fizemos esse projeto. Que legal. Acabou que não conseguimos botar nas prefeituras em lugar nenhum, até que em 2020 um grupo de médicos falou, não, vamos embora. Final de 2020? Final de 2021, setembro, outubro, ali, um grupo de médicos voluntários falou, não, a gente banca o stream voluntariamente, joga o pessoal na fila e vamos atender. Que legal. E foi o que aconteceu. Bom, Fiuza, eu quero agradecer a você e dizer assim, que para a gente é uma admiração ver os nossos estudantes voltando à escola, se aprimorando, desenvolvendo voltando para desenvolver tecnologia, atendendo a sociedade. Quer dizer, vocês são aquilo que nós temos de mais precioso, né? A gente sempre fala, né? Vocês vão ganhando um repertório, desenvolvendo os talentos, um repertório de conhecimentos, mas tudo isso para, de alguma maneira, a sociedade melhorar. E o Pediu Pharma, ele vem ao encontro, né, de fazer, por exemplo, imagino, pensionistas, senhoras e senhores idosos. Esse é outro projeto que a gente tem para esse, tá? Ah, tem outro projeto? Tem outro projeto para esse. Que projeto é esse? Empreendedor em série. A gente chama de MedBem. Quer dizer, então assim, o Pediu Pharma é uma coisa, já ajuda muito na economia, contado, como você falou, a avó do Guilherme, com a economia de um remédio, ela comprou o presunto e um pão para sua casa. Né? Você falou também que, pegando o primeiro que mais, em tese, economizou, 4.500 num determinado período de tempo, 4.500, se a gente transformar esse salário mínimo, às vezes é a pensão de 3 meses, né, de um senhor ou de uma senhora, e eu estou falando isso, pessoas que precisam muito. Né? Então, economizar é muito importante. Vocês fizeram o SOS Covid, né? E agora vocês estão desenvolvendo uma tecnologia no polo de inovação, que é outro braço de inovação tecnológica do Instituto. Esse projeto me emociona um pouco a história do meu pai. Né? Meu pai morreu em maio, não foi de Covid não, mas ele teve um problema no pulmão sério, e que a gente descobriu no final da vida, não teve o que fazer. E a gente descobriu que os idosos são muito calados, né? Idoso não fala.
Ele sente calado. Aconteceu com meu pai. Desculpa, tá? E aí, no finalzinho da vida dele, a gente via ele afando e tal. E Deus levou. Graças a Deus, não teve problema quanto a isso. Eu, conversando com o Guilherme, falei, poxa, Guilherme, quantos pais sofrem calado e a gente não sabe? E o que a gente pode fazer por eles? Porque meu pai já é. O pai não tem o que fazer. Mas outros pais a gente pode salvar. Desculpa, tá, Jefferson? Eu sou de me controlar mais essa. Eu lembro do meu velho. E aí, conversando com o Guilherme, cara, seu pai teve um sintoma que a gente não viu, que foi a saturação dele. A saturação dele caiu e você não reparou. Vamos fazer um sistema que quando a saturação dos doses cair, a gente vai mandar um alerta para todo mundo? Porque seu pai a gente não salva, mas outros pais a gente salva. Sentamos, buscamos tecnologia no mercado, super inovador, difícil, a gente centralizar a informação no local, coletar as informações, coletar a informação do corpo da pessoa, né? Olha, há uma viabilidade assim, 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 mas a gente não vai ter recurso para desenvolver. Aonde a gente vai buscar a solução? Conversando com o professor Henrique, ele viabilizou alguns caminhos para a gente e aí entrou o Embrapi. O Embrapi chegou, não, a gente pode fazer assim, assim, e aí começamos, desenhamos, começou-se o projeto, está indo o projeto, e eu tenho certeza que outros pais a gente vai salvar. Com certeza. Com certeza. Então, a ideia é um sistema que vai permitir o monitoramento de algumas... Vai mandar para a central de pessoas especializadas na área de saúde, e assim que tiver um alerta de queda de pressão, queda de saturação, queda de batimento cardíaco, qualquer tipo de coisa que o idoso possa gerar uma emergência, um grupo de pessoas especializado para cuidar de idoso vai ficar sabendo, vai mandar uma ambulância, vai entrar em contato com um parente, enfim, vai salvar aquela vida de alguma maneira. Então isso vocês estão desenvolvendo agora com recursos da Embrapi, né, da para quem não conhece, que é um recurso de investimento federal para desenvolvimento, que o nosso polo, que o IFE tem um polo de inovação tecnológica, também da FAPERJ, né, que é o órgão que é a Agência de Fomento do Estado do Rio de Janeiro, e tudo isso sendo articulado nessa instituição a partir, né, de uma situação real, mas também de uma sensibilidade que vocês têm de querer fazer com que as pessoas sejam salvas, tenham mais possibilidades de ser atendidas, né? Então, assim, o Pediofarma surge da avó do Guilherme, e o Medbem do meu pai. Qual o nome? Medbem, ele tá chamando Medbem é um nome que vocês estão construindo projeto, de uma situação do seu pai. Isso aí. E a ideia nossa é a seguinte, sucesso pra gente, a gente fala de empreender, sucesso, acho que é chato ficar rico e tal. Ficar rico faz parte, né? É consequência. Mas sucesso pediu farma. Essa informação que eu te dei do camarada que economizou R$4.500 foi o sucesso que a gente queria. Quando a gente sentou no início e falou, o que a gente quer? A gente quer trazer economia para as pessoas. Num dia que a gente viu que a gente trouxe economia para uma pessoa, atingimos o sucesso. O que a gente quer com o Medbem? Um dia que eu vi que eu só vi um pai, a gente trouxe sucesso. Olha, acho que termina de maneira muito forte, né? Mas eu acho que dá um sentido muito, muito grande, né, a tantas coisas. E também você como filho, você vai ficar... para lembrar do meu velho. Não, mas você também vai se realizando, né? Porque vai transformando aquilo que for uma dor profunda em alguma coisa que seja útil para muitas outras pessoas. Sim. Eu só ia falar, Jefferson, que as pessoas acham que eu vi filme de Hollywood, né? É que, poxa, o camarada da noite podia ficar rico empreendendo e acha que o sentido de empreender é ficar rico, né? E na prática a gente entende que o sentido de empreender é ajudar. O ficar rico é consequência. Vai acontecer mais cedo, mais tarde, uma hora ou outra. Mas quando você vê um problema e você consegue ajudar uma pessoa, aquela pessoa ela vai pagar pelo serviço, seja lá o que for, mas ela vai estar feliz com aquilo. E tem muita determinação, tem muito trabalho, né? Você falou aí que
na época da Covid, 16, 17 horas. Essa é a parte que às vezes as pessoas só olham o resultado, olham o processo, não é isso? A gente fica acordado, trabalhando. Conta só a história do final, mas não vê o quanto de dedicação, os elementos motivadores, né? Quanta história tem aí, né? E que história bonita, né? Do PedioPharma e agora também do MedBem. MedBem é bem bem. Mesmo, de medir MedBem. bem. MedBem. Tá. Bem. E eu tenho certeza que vai ser um grande sucesso. Vai sim, vai sim. Bom, desculpa então... a emoção aí. Não, Fiuza, eu quero agradecer muito. Que orgulho de alguma maneira, ter contribuído como professor, sim, com tantos outros, mas talvez como diretor que fui, como reitor, como pró-reitor. Né? A gente às vezes não está na linha de frente, mas está, de alguma maneira, ajudando também a criar uma instituição que seja um ambiente que talentos como você, né? Pessoas como você, pode desenvolver os talentos. E como é bonito, sabe? Assim, é marcante perceber a história que você contou aqui hoje para a gente, né? 2 histórias bastante interessantes e que geraram um produto, né, tecnológico. Então, muito obrigado pela sua presença. E se você quiser deixar mais alguma mensagem aqui para os nossos estudantes, para a nossa comunidade, fique à vontade. Agradecer, Jeff. Desculpa por ter me emocionado, lembrei do meu velho. Um grande batalhador, grande guerreiro. E que tinha uma relação com a escola também. Foi aluno da escola, né? É tudo que eu falei. Meu pai, ele lutou pela lei de acessibilidade, foi em Brasília, na época de jovem dele, e foi presidente da Associação de Deficientes Físicos. E o IFE fez um movimento, na época, acho que é ETC, na época. Fez um movimento de acessibilidade, acho que foi um dos primeiros exemplares do Brasil e do mundo, eu acho aqui, né? No Brasil, no caso. E em agradecimento a isso, meu pai botou uma placa lá, reconhecer, quer dizer, que o IFE já estava, na época, a ETC já estava preocupado com o deficiente físico, coisa que todas as outras pessoas jamais fizeram, deixaram de canto e, de repente, uma grande instituição olha para eles e fala, não, vocês aqui vão ter vez. Que coisa. Meu pai ficou tão feliz com aquilo, botou uma placa lá. E o recado que eu deixo é o recado que meu pai me ensinou. É nunca se entregar, é lutar sempre, é acreditar e até o fim, que tudo vai dar certo. Muito bom. Muito obrigado. Então, conversamos aqui sobre o PedioPharma, o MedBem, que vai ser um grande sucesso também. E na próxima semana nós vamos conversar sobre uma ação educativa, uma vida transformada, uma tecnologia desenvolvida, a riqueza da educação profissional e tecnológica que acontece aqui nesse território, na região fluminense, né, no interior do estado do Rio de Janeiro. Tá bom? Então, até a próxima semana.